a base dessa instrução do novo convertido? Então, lá, antigamente, quando eu participei, era o que eu falei. A preocupação é que você aceitasse as normas da igreja. Tá. E muitos ensinos como vestimenta, pegava lá em Deuteronômio, não vestir roupa de homem, mulher e homem, pegava esses textos bem que tem um outro contexto histórico, não é bem isso, mas era o que pegava. Talvez os irmãos também tinham pouca instrução, o seminário não era uma realidade igual é hoje. Igual é hoje. Muito embora aqui em Barra Mansa, em Volta Redonda, eu estudei no Seminário Unidos, que é em Volta Redonda, esqueci onde é que era, mas estudei no Seminário Unidos. Eu estudei no seminário da igreja que a gente falava igreja de Pastor Ares na época, mas tem um nome lá, como é que é o nome? Indo para o Clube lá, aquela igreja... Assembleia de Deus São Cristóvão, que era do pastor Zé Edson. Isso. Agora está o filho dele, Felipe, pastor Felipe. Então, nessa igreja tinha um seminário, deve ter até hoje. Tem ainda. Mas acho que nem é São Cristóvão lá, eu não sei, mas... Então, ali é Assembleia de Deus, Ministério Barra Mansa. Mas o fato foi lá que eu estudei. No Ministério no Bom. No bom? Mas lá eu fiz seminário, mas o fato é o seguinte, então, a instrução dos convertidos, ela hoje melhorou muito para nós lá. A CPAD, como outras editoras, já produz um livro de acordo, né? Programado, com lições específicas para esses 3 meses. Mas nós ensinamos Bíblia, não ensinamos os costumes, ensinamos, assim, a questão dos valores morais, o que a Bíblia defende. Que é ético, que não é. Ensinamos que, igual o Daniel falou, o Evangelho é para confrontar. O Evangelho, a igreja que não confronta pecado, a gente tem que, às vezes, questionar o direcionamento desse negócio aí. O Evangelho que não questiona, o Evangelho pensa que está já acomodado e está tranquilo com o mundo, né? O Evangelho não pode ser... Tem que se incomodar, você tem que afrontar o pecado a todo momento, você tem que ensinar contra o pecado. Então, esses ensinos de novos convertidos nosso lá, nós falamos contra o pecado, falamos contra o comportamento errado, nós falamos contra tantas coisas. Muito embora no mundo de hoje tem que ter cuidado com o que fala, que tem lei para tudo hoje. Tem lei até para poder beber água, tem lei, né? Então, tanta coisa que engessa a gente, nos impede de falar certas verdades, né? Você tem que falar verdades com muito cuidado, escolhendo palavras, né? Mas a verdade ela tem que ser dita, doa quem doer, ela tem que ser dita. Mais que tenha sabedoria, delicadeza para falar, mas ela tem que ser dita. Então, nesse ensino de novos convertidos, nós lá ensinamos Bíblia. Falamos Bíblia, falamos do porquê. Por que a igreja não fica em botequim? Por que crente não vai em tal lugar? Porque isso não é agradável, não é comum. Muito embora você é livre, fazer o que você quiser. Evangelho não é cadeia, evangelho é liberdade. Você tem liberdade para fazer o que você quiser. Você pode ir para o céu e para o inferno. A escolha é sua, né? Você pode ser um crente fiel, como pode ser um crente mascarado com cartão de membro, achando que aquele cartão te dá direito à salvação, né? E não dá, né? E não dá. Então nós ensinamos Bíblia. As pessoas que escolhem o melhor caminho a seguir, mas nós ensinamos Bíblia. Então, hoje eu penso que os ensinos convertidos melhorou muito. Pelo menos no contexto de Goiás, de Goiânia. Mas antigamente era mais instrução de usos e costumes. Pelo menos na nossa realidade que eu vivi, não conhecia as outras igrejas, né? Sim. No nosso contexto de juventude, era mais voltado para isso, né? Entendi. Até porque a igreja pentecostal no Brasil, pelo menos em Barra Mansa, nessa região fluminense, era uma igreja bem fechada, né? Fechado. Talvez seja pelo... Rigorosa, era conhecido por ser igreja rigorosa. Pelo contexto que vivia a sociedade, um governo militar, né, mais engessado, então talvez seja pelo contexto todo que nós vivemos, o raciocínio era mais fechado, era mais limitado, né? E então as autoridades tinham um poder de influência muito grande, o que falava era lei. Então isso as pastores também seguiam essa formação, talvez mais por isso, mas faltava mais instrução. Pastores bem formados, bem instruídos, talvez faria diferença, mesmo no contexto tão fechado. Eu sinto falta mesmo de clareza. Hoje em dia, por exemplo, a mídia social, ele é muito clara. Você vai botar no seu Instagram e criar o seu usuário, tem um termo que você tem que ler. Todo mundo ignora, mas tem. É disponível para você um termo. É muito grande, a pessoa não quer ler. Mas tudo tem clareza. Para nunca chegar depois e falar assim, mas eu não sabia. Eu acho que as igrejas hoje, na questão de ensino novo convertido, se gastam muito dinheiro com impressão de várias coisas, mas não imprime uma cartilha com uso e doutrinas da igreja. Não tem. Deveria ter uma constituiçãozinha, uma caderneta. Estatuto, apresentar um estatuto. Porque ele é muito oculto. Aí depois eles querem excluir, querem julgar um membro, mas nunca deu para ele um estatuto. E hoje em dia a juventude lê.
A juventude de hoje, se der um livro para eles, vão ler, cara. Eles não são mais igual antigamente. Não gosto de ler. Você vê roda de leitura, você vê tudo hoje. E tudo é baseado, até filme hoje é baseado em livro. E é livro best-seller. Hoje todo mundo bate um best-seller rápido, porque os livros vendem mesmo. Então acho que assim, a clareza da questão do novo convertido poderia ficar igual você falou. Sentar lá para poder conversar sobre com quem é a Bíblia, como usar a Bíblia e tal. Mas a doutrina ele já recebeu uma cartilha. Deixa o Daniel falar um pouco agora a respeito da instrução dos novos convertidos. Já foi professor também na Igreja Presbiteriana Missionária, não foi? Pastor Valdeci, Luciano, aquele abraço. E na O Brasil para Cristo. E no Brasil para Cristo também. Sim. Então vai lá. Então, fala da sua experiência como professor e como que você enxerga hoje a instrução dos novos convertidos. Inclusive, o que me levou a ser professor de novos convertidos foi exatamente por eu não ter tido isso na minha época. Eu entendo que eu não tive, porque, como o Gilberto bem disse, eles se preocupavam em falar o que você podia e não podia fazer. Era a doutrina da igreja. Sim. O culto novo convertido, você tinha que estar afiado, que você não pode fazer isso, você não pode sentar nessa roda aqui, você não pode fazer... Era só isso, pode e não pode, pode e não pode. Só isso. E aí depois, quando eu vi que o essencial para um crente maduro, um crente que não qualquer coisinha, qualquer ventinho derruba ele. Se ele vier, se a pessoa vier para a igreja por causa de promessas, tipo assim, o cara está com problema no casamento dele, aí ele aceitou Jesus porque ele está com problema no casamento dele. Jesus tem poder? Tem poder, ele pode, mas ele vai fazer? Eu não posso afirmar isso. Sim. Porque Jesus pode fazer e pode não fazer. Pode ser consequência do que você já fez lá, você vai ter que passar por ela, concorda? Então, muitas tribulações eu passei sendo instrutor de novos convertidos com esse esquema aí das pessoas pregarem o evangelho com essas promessas, de que você vem para Jesus, ele fala como se fosse, a vida da pessoa fosse zen mesmo, a pessoa ficar rica, ficar isso, eles passam mais ou menos essa visão. E eu tinha essa preocupação. Como se fosse um passe de mágica. Sim, vai ser assim. Vai mudar tudo na sua vida, seu casamento Deus vai refazer seu casamento, isso. Não é assim. Assim, parece que trancou Satanás e os demônios, tá todo mundo trancado, ninguém vai te incomodar. Ninguém vai te incomodar. E às vezes é o contrário. Às vezes é o contrário, que você está lá fora, o cara não está se preocupando contigo. Aí a hora que você vem para Jesus, aí ele diabo fica incomodado. Isso aí foi o que começou a me incomodar, e eu comecei a estudar para ser instrutor de novos convertidos. Então minha preocupação era saber, a primeira pergunta que eu fazia para eles: por que você veio para Jesus? Aí ele me passava esse feedback. Aí dali eu começava a instruir a pessoa. Eu já tive nesse embate pessoas que, uma irmã, que hoje já é falecida, mas faleceu, diaconisa, que quando ela foi para Jesus, a pessoa que pregou o evangelho para ela falou que ela era amante de um cara. E amante. Ela era amante. E a pessoa pregou para ela que a mulher do cara ia morrer para o cara casar com ela. Eita! Sim, tive isso. E a pessoa já está tão fascinada com aquilo que acaba acreditando. Desvangelho. Exatamente. Desvangelho, isso aí, bem colocado, Juninho. Ainda hoje existe essa pregação do evangelho dessa forma, do evangelho dessa forma. Passar na prova, não te ajuda. Eu vejo a mudança no geral, a mudança é humana. Antigamente, olha bem, eram homens com poucos conhecimentos e muito caráter. Sim. Hoje tem muito conhecimento e pouco caráter. Não estou universalizando, não estou radicalizando. Estou falando que tudo tem exceção, mas na sua maioria hoje é assim. O crente antigamente tinha palavra, até no comércio. Sim, no comércio. Hoje o pessoal tem medo. Hoje, se você chega assim e fala assim, o cara vai alugar uma casa lá e fala assim, eu sou evangélico, está arriscado ele perder a casa. Perdeu a credibilidade? Né? Sim, por quê? Porque vulgarizaram esse esquema aí. Então o caráter foi acabando, o mundo está mudando e o caráter está diminuindo, o poste hoje está fazendo xixi no cachorro. Tá tudo ao contrário. Não é isso? Então, o que é certo está errado, o que é errado deu certo. No evangelho está a mesma coisa, porém o evangelho não muda, tá? Eu queria dizer para vocês que o evangelho não muda. O evangelho é aquilo que eu falei: vida, doutrina, morte e ressurreição de Cristo.